Sejam bem-vindos a mais um Chá das Alines, que acontece aqui todas as segundas-feiras nesse mesmo canal. Se você ainda não me conhece, o meu nome é Aline Borges, eu sou mentora de finanças empresariais. E aqui do meu lado nós temos quem? Aline Bromet. Muito boa noite, é um prazer, Aline, estar aqui com você. Eu também sou mentora de negócios na área operacional e organizacional de empresas de limpeza. E também tem uma a The Crew, né? Sou empresária, tenho uma empresa na área da limpeza. Então, a gente está aqui com esse projeto, trazendo informações. Já estamos na segunda série, né, Aline, do nosso projeto. Mas antes disso, qual o chazinho que você está tomando, Aline? Olha, aqui eu tô tomando hoje um chá. Engraçado, porque esse sabor é um sabor que eu não gosto muito, mas essa combinação que ficou boa foi a minha cabeleireira que me deu esse chá. Então, eu vou dar o crédito aqui para ela, que é um chá de vanila, camomila, vanila e mel. Eu não sei Uau! a opção para poder tomar camomila bem nesse horário, né? Vai me acalmar. Mas ele é bem gostoso. Eu gostei da combinação. Apesar de não gostar muito de vanila, camomila eu gosto, mel eu gosto, mas a vanila eu não gosto muito. Mas nesse chá aqui ficou gostoso, né? A baunilha, né? No Brasil. Aí eu aqui ainda estou passeando aqui na casa dos meus pais no Brasil. Eu estou apaixonada pelo capim santo, então é o chá que eu estou tomando no momento, é o de capim santo. Ai, que Uma bom, delícia. bom tomar um chazinho, né? E é bom tomar esse chazinho aqui com você, e é bom tomar um chazinho com vocês também, que estão aqui com a gente. Como a Aline Bramet aqui falou, nós estamos hoje na nossa série de gestão financeira. É a terceira série aqui dos nossos princípios milenares, empreendendo com princípios milenares. E hoje nós estamos no nosso segundo episódio. Se você ainda não assistiu o nosso primeiro episódio, volta lá e assiste. Eu vou colocar aqui em cima no vídeo para você clicar ali e assistir o nosso primeiro episódio que nós falamos sobre empresa lucrativa. Você foi chamado para multiplicar aquilo que Deus colocou na sua mão. E Deus colocou a sua empresa na sua mão. Então você foi chamado para multiplicar. Não perca esse episódio, esse capítulo ou esse episódio, que tá muito bom e você vai aprender muito ali. Mas, Aline, nós não fomos chamados apenas para multiplicar. Tem muitas pessoas, muitas não, algumas pessoas, não vamos falar muitos, porque não é tanta gente assim que fala isso comigo. Apesar que pode ter muitas pessoas com o mesmo problema, nem é tanto assim que fala comigo, né? Mas assim, algumas pessoas já compartilharam comigo que são boas de fazer dinheiro, mas não são boas para poder juntar. Sabe, se Hum. gasta muito, né? Tem um estilo de vida mais alto e tudo, e gasta demais. E no primeiro episódio, né, de gestão financeira, a gente falou sobre multiplicar. Mas nós não fomos chamados apenas para multiplicar. Nós fomos chamados também para ter sobrando. É um princípio bíblico ter sobrando. É tanto que Salomão, né, ele fala que é sábio a pessoa que não gasta tudo que ganha. Quem gasta tudo que ganha, ele chama de tolo. Então, se você tem um dinheiro e no final do mês você gastou tudo, zerou seu caixa, né? Ou então você gastou mais do que devia e ficou em dívida, é porque você está sendo, de acordo com Salomão, não estou falando nada, não tô xingando ninguém, você está sendo um tolo. Mas o sábio, ele tem em sobra. Na casa do sábio sempre tem sobrando. E o princípio que a gente vai trazer hoje, Aline, o título de hoje, são reservas financeiras. E eu escolhi aqui um personagem para a gente poder estar. Um personagem que ele é expert, né, em Hum. reservas financeiras. Um personagem bíblico que a gente tem um grande ensinamento da palavra de Deus a respeito de reservas através da história dessa pessoa, que é a história de José. E eu gostaria, Aline, de te pedir, né, para poder ler aqui os versículos que a gente escolheu, que está lá em Gênesis 41, do versículo 53 a 57, apenas uma parte da história, onde nós vamos um pouco discorrer sobre reservas financeiras. Nossa, Aline, a história de José é a minha favorita da Bíblia. Tem várias, né? Várias favoritas, mas essa é a especial, porque é tão rica de tantos ensinamentos, né? E esse trecho que você separou para esse episódio, né, é muito poderoso. Então, eu convido a vocês a lerem todo o capítulo, toda a história de José, né? É fascinante. Mas a gente vai estar lendo, como a Aline falou, o capítulo 41, do versículo 53 ao 57.
Então acabaram-se os 7 anos de fartura no Egito, e como José tinha dito, começaram 7 anos de fome. Nos outros países, o povo passava fome, mas em todo o Egito havia o que comer. Quando os egípcios começaram a passar fome, foram pedir alimentos ao rei. Ele disse: Vão falar com José e façam o que ele disser. Quando a fome aumentou no país inteiro, José abriu todos os armazéns e começou a vender cereais aos egípcios. E de todos os países vinham gente ao Egito para comer cereais, para comprar cereais de José, pois no mundo inteiro havia uma grande falta de alimentos. Nossa, demais, Aline. E Uau! essa história é demais. Quando você estava falando aí sobre essa história, eu fiquei pensando assim, não tem como ler a história de José e não chorar. Todas as vezes que eu estou lendo o livro de Gênesis e que eu passo pela história de José, depois desse capítulo, né, um pouquinho mais à frente, acontece alguma coisa. Eu não vou dar o spoiler aqui para quem ainda não leu. Não, Eu vou te convidar, como a Aline convidou, a ler o capítulo todo ali, ler a história de José, porque você também vai chorar lá na frente, quando vai acontecer algo muito especial nessa história que você vai chorar. Mas vamos aqui trazer o contexto dessa história de hoje. Eu não vou contar a história toda de José, tá, Aline? Eu vou contar só essa parte que encaixa no que a gente vai falar hoje, tá? perfeito. Então, o que que aconteceu aqui nessa história? O rei do Egito, ele teve um sonho. O rei do Egito sonhou, dormiu, sonhou, teve um sonho e ele começou a contar para os adivinhadores dele ali, para as pessoas sábias, né, do castelo ali, qual que era a interpretação daquele sonho. E aconteceu que ninguém sabia interpretar o sonho, ninguém sabia. E aí o copeiro dele, que é o que servia vinho para ele, lembrou que quando ele estava preso, tinha uma pessoa lá na prisão, essa pessoa interpretava sonhos. E essa pessoa tinha interpretado um sonho que ele teve, que aconteceu direitinho. Depois aconteceu direitinho como José tinha interpretado. Ele lembrou de José ali na cadeia. E aí o rei falou: manda trazer esse judeu aqui. Mandaram trazer José até a presença do rei. E o rei contou o sonho dele para José. Qual era o sonho que o rei teve? O rei sonhou que do rio Nilo, né, que é o rio ali do Egito, saíam 7 vacas bem gordas e bem viçosas. Assim, vacas bem bonitas. Ele viu aquelas 7 vacas lindas. Daí a pouco, do mesmo rio, saiu 7 vacas bem magras e bem feias mesmo. Tão feia que o rei falou que ele nunca nem tinha visto vaca tão feia daquele jeito. E aí, o que aconteceu no sonho do rei? As vacas magras engoliram as gordas, e aí, mas elas continuaram magras e feias do mesmo jeito. Ela engoliu e nada aconteceu, não mudou nada nelas. O rei acordou, pensou naquele sonho e voltou a dormir de novo. Quando ele dormiu, ele teve um sonho idêntico, só que com outros elementos. Ele sonhou com espigas de trigo. E ele viu um feixe, né, com 7 espigas. E as 7 espigas lindas, cheias de semente, bem bonita, viçosa. E depois ele viu 7 espigas bem magras, bem feias, queimadas de sol, sem semente. E essas feias engoliam as outras que eram bonitas e continuavam feias do mesmo jeito. E aquilo intrigou muito o rei, por quê? Eu sonhei mesmo um sonho parecido 2 vezes, 7, 7. Bonito, feio. Feio como bonito e continua feio. O que é isso? E ninguém sabia interpretar. Mas José, ele sabia, porque José tinha recebido um dom de Deus para interpretar sonhos, e também foi por causa desse dom dele que ele foi parar naquela prisão, né? Que aconteceu várias coisas ali na história de José. E aí José virou para o rei e falou assim: ó rei, eu vou te dar a interpretação desse sonho. E Deus, ele te deu esse sonho porque ele queria te mostrar uma coisa que vai acontecer na terra. Na Terra vai acontecer e vai acontecer daqui a pouco, vai começar a acontecer já. 7 anos de muita fartura mesmo. Só que depois desse período de 7 anos de muita fartura, vai ter um período que vai ser 7 anos de tanta fome, mas tanta fome, que ninguém mais vai lembrar do período de fartura, de tão feio que vai ser a coisa. E José, Aline, olha que interessante, Uau! as experiências dele de administração que ele teve na vida dele
né? Ele teve muitas experiências de administração na vida dele. Ele conseguiu dar um ótimo conselho para o rei. E eu queria, Aline, abrir um parênteses aqui, porque eu tenho que abrir esse parênteses. Quando eu estava estudando aqui, né, o texto para a gente poder trazer, isso veio aqui no meu coração de trazer isso, porque eu creio que tem pessoas que vão nos assistir que precisam dessa palavra. José, ele, antigamente, ele era um filhinho de papai. O José, filhinho de papai, ele não poderia dar o grande conselho para o rei, que eu vou contar para vocês qual o conselho que ele deu. Ele não poderia dar. E aí Deus teve que tirar ele do lugar de conforto dele e ele levar ele para uma vida cheia de aflição. José, ele foi vendido, ele foi enganado pelos irmãos, traído pelos próprios irmãos, ele foi vendido como escravo, ele foi preso injustamente. Aconteceu assim, a vida de José, desde adolescente, né, lá pelos 17 anos, até os 30 mais ou menos, foi só de coisas ruins acontecendo na vida dele. Parecia que tudo estava dando errado para ele. E o que eu queria trazer aqui para você, Aline, para vocês que estão nos assistindo, que talvez a sua vida pode estar assim, na família, na empresa, pode estar acontecendo um monte de coisa, você pode estar pensando assim, a minha vida está dando tudo errado. Mas eu quero trazer uma palavra para você de acordo com a experiência de José. Para quem confia em Deus, para quem ama a Deus, nada na vida dá errado. Isso é bíblico, é um princípio bíblico. Por quê? A Bíblia fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo que aconteceu na vida de José, tudo de ruim que aconteceu, não foi ruim. Foi Deus forjando a vida dele para levar ele nessa posição que eu vou contar para vocês que ele alcançou agora. Assim como o ouro, que ele tem que passar pelo fogo para ser purificado, a nossa vida tem que passar pelo fogo para a gente conseguir chegar no lugar que Deus quer que a gente esteja. Então, assim, se na sua vida, na sua empresa, tá dando tudo errado, parece tudo errado. Mas se você é uma pessoa que ama a Deus, pode ter certeza que não está dando errado. É só o processo para te forjar, para te colocar no lugar certo. E depois desse período de forja, você vai ser exaltado. E o que aconteceu? E qual foi o conselho que José deu para o rei? Né? Fechando parênteses aqui, né? Qual foi o conselho que José deu para o rei? Ele falou assim: ó, rei, essa é a interpretação, mas eu vou te falar agora o que você pode fazer. Você deve escolher uma pessoa da sua confiança. Essa pessoa vai correr todo o reino, todas as cidades, e sempre quando tiver colheita, essa pessoa vai pegar uma parte, ela vai construir um depósito e ela vai colocar uma parte nesse depósito. E durante os 7 anos, esses depósitos têm que ser enchidos. Porque quando vier os 7 anos de fome, não vai faltar nada aqui no Egito. Ninguém vai passar fome aqui no Egito. E o rei olhou, gostou muito do que José falou, e ele pensou: quem mais, para ter para revelar, ainda tem estratégia, quem mais indicado para poder assumir essa posição? E ele falou: você vai ser essa pessoa. Eu vou te colocar agora como administrador geral do Egito todo. Acima de Uau. você só vai ter eu. É só eu que vou. Acima de mim você não vai ficar, não. Mas abaixo de mim é você e depois é todo o resto. E ali José recebeu uma posição a mais alta do Egito depois do rei, do faraó. Foi José. Ele teve a posição mais alta. Por que que ele conseguiu chegar nesse lugar? O José, como eu falei antes, né, Aline? O José, filhinho de papai, ele não chegaria lá. Mas o José que foi É. forjado e aprendeu a administrar em vários lugares, na prisão ele foi administrador, na casa de Potifar, onde ele era escravo, ele foi administrador. Essas experiências forjaram para ser o José que poderia administrar todo o Egito. E ali, José, ele passou por 7 anos administrando, que é a história que nós lemos hoje, né? 7 anos ele foi fazendo isso. A fartura era tão grande, Aline, que a Bíblia conta que chegou uma hora que ele não conseguia nem pesar mais o trigo. Ele desistiu de pesar o trigo porque era muita fartura. E aí, quando chegou o período de fome, que a gente viu aqui, e o povo começou a passar fome, né? Quando acabou toda a comida do mundo todo naquela época, a Bíblia fala que foi uma crise assim no mundo toda. E a gente passou por isso recentemente, né? Uma crise no Sim. mundo toda também, em 2020. Então, o mundo todo passou por uma crise, uma fome tremenda. Todo mundo começou a passar fome. E o único lugar que tinha alimento era no Egito. E aí o mundo todo começou a comprar do Egito. E o que aconteceu? O Egito, daquela época, virou a maior potência. Potência.
Por quê? Por causa da administração de José. Não apenas por causa da revelação, mas por causa da boa administração que ele fez no período de fartura. E fez com que o Egito se tornasse uma grande potência. E o que eu quero trazer aqui para vocês, né, empresários, empresárias que estão aqui com a gente? E o que Deus estava mostrando aqui nessa passagem é algo que acontece até os dias de hoje. Nessa passagem, Uhum. a gente pode aprender algo sobre os ciclos econômicos. Né? Se você nunca ouviu Li, essa palavra... Oi, Aline. só um parênteses antes de você entrar nesses dois pontos, que a gente sempre fala muito disso, né, de transformação. E a gente sempre traz nas lives, na comunidade das Alines, né, a necessidade que a gente tem de se desenvolver. Né? Quando você fez essa analogia do filhinho de papai, ficou perfeito, porque a gente, né, é um bebê como empresário, né, como dono de empresa. Quando chega nesse país, né, aqui nesse país, estou falando como se eu estivesse aí. Mas, enfim, quando a gente chega, né, nos Estados Unidos, a gente é um bebê. A gente tem. Então, o que o José, né, ensina para a gente é a perspectiva que ele tinha, né? Porque ele acreditou naquele sonho que o Senhor colocou no coração dele, né? Então ele era um adolescente temente a Deus, né? Ele era mimado, ele era cheio de conforto porque era o caçula da família, mas ele tinha um coração temente ao Senhor. Então a gente precisa buscar isso em primeiro lugar, né? Por isso que a gente está trazendo aqui princípios bíblicos para direcionar as nossas empresas, direcionar a nossa vida, né? E com a base de José foi isso. Então ele passou por quase 20 anos de dificuldades, né? Entre 15 e 20 anos, vamos dizer aí, de prova, mas ele nunca deixou de acreditar no sonho que o Senhor colocou no coração dele, que ele ia ser um governante, né? Que ele ia governar as nações. E como empresário, a gente tem um sonho, a gente tem uma visão, a gente falou disso na série de cultura. Se você não assistiu, né, a nossa série sobre desenvolvimento de cultura da empresa, a gente falou sobre visão, sobre missão, os nossos valores dentro da nossa empresa. Se a gente não tem isso forte, a gente não dá conta desse processo de desenvolvimento. E é isso que a gente tem que chamar, né? Nem de luta, de isso, daquilo, que às vezes as palavras têm um significado muito forte, né? E às vezes a gente perde a perspectiva, perde a direção correta por dar significado àquelas circunstâncias na vida da gente erradamente, né? Então, é um processo de desenvolvimento que a gente tem que entender, que a gente tem que passar para poder alcançar um conhecimento de ter uma empresa sólida, uma empresa lucrativa, com reservas financeiras, né, Aline? Isso aí, Aline. E aí, esse texto aqui, né, ele nos ensina algo sobre o que acontece no mundo, na economia do mundo, que é Uhum. os ciclos financeiros. Daí a importância de nós estudarmos, né, a Bíblia, aplicar. A Bíblia não é um livro religioso, ele é um manual de prática para você dar bem na vida. E Deus, ele colocou de capa a capa vários ensinamentos para você dar bem na vida. E essa história aqui, ela nos conta, né, sobre ciclos financeiros, que é uma coisa que acontece no mundo, né, os ciclos financeiros. Na economia, né, para quem nunca ouviu falar sobre isso, mas na economia tem período já comprovado historicamente, foi estudado isso na história do mundo. Tem períodos em que a economia sobe, desce, sobe, desce. E esses ciclos, olha que interessante, Aline, ele acontece mais ou menos de 10 em 10 anos. É mais ou menos 10 em 10 anos. Olha como que isso é tão perto da passagem que a gente leu hoje. Foi 7, Hum. quer dizer, aproximadamente ali perto de 10. Então, na economia acontece isso. Então, tem períodos que sobe, tem períodos que desce. E o que que acontece? Muitas pessoas não conseguem administrar bem as suas finanças quando está subindo, né? Tem pessoas que quando tá vendo, quando a economia está crescendo, o que acontece? As pessoas estão comprando muito, estão vendendo muito, está captando muito cliente, tem muito cliente ali, aí você faz muito mais dinheiro. E as pessoas fazem o quê? Muitas pessoas, a maioria, sai gastando muito, achando que aquele período não vai acabar nunca, né? Achando que Uhum. vai ter sempre período de glórias. E não é assim, a economia não funciona assim. Então, no período de glória, é claro que você pode usufruir disso, mas você também tem que ter reservas, né? É isso que nós aprendemos ali com José. Você saber surfar essa onda, né? E não pegar no período de glória e sair gastando tudo. Eu conheço até pessoas, Aline,
que tem empresários que, em época de grande abundância na empresa, época que a empresa começou a vender demais, captar muito cliente, fazer muita coisa, começaram a trocar o carro, todo mundo da empresa, e começaram a saber Hum, só dinheiro. Quando caiu, ficou todo mundo passando dificuldade, devendo um monte de gente, porque não soube aproveitar bem o período da subida, né? Gastou tudo e não teve reservas. E aí, isso é uma das coisas que a gente aprende com o José. Eu vou falar um pouquinho mais depois. Mas um outro ensinamento também que essa história traz para a gente é sobre a sazonalidade das empresas, né? Então, eu falei primeiro de um âmbito geral, que é o âmbito do ciclo econômico. Mas tem também algo que acontece com algumas empresas que chama sazonalidade. O que é isso? Tem empresas que elas vendem mais num certo período do ano. Inclusive, Aline, para o mercado uhum, que está falando de cleaning. Eu conversei com uma uhum, pessoa que ela mora numa cidade turística. E assim, na época do verão, fica lotado de gente lá. Muita gente tem casa nessa cidade que só vai para lá no verão. Inverno, todo mundo sai. Então, no verão, essa pessoa falou que ela trabalha demais, que ela sempre está tendo que contratar pessoas no verão, e depois ela tem que ela não consegue manter, porque não tem trabalho por causa da região, é uma ilha, né? Então, eles moram numa ilha, e ali naquela ilha, todo mundo vai para lá, então enche no verão, tem muito trabalho, muita casa para limpar e tudo. Acaba o verão, todo mundo sai. Todo mundo sai, não tem como manter os funcionários. Então, tem uma grande sazonalidade, mesmo sendo uma empresa de cleaning, porque é uma área turística. Então, existe, né, nas empresas isso que chama de sazonalidade. E a gente aprende também na história de José a respeito disso, né? Quando você está numa época de que você está tendo, né, que está vendendo muito, que está captando muito cliente, está entrando muito dinheiro, você tem que se preparar para a época que vai ter pouco. E como que a gente uhum, vê isso, né? No histórico da empresa, né? A gente vê na economia, a gente vê no histórico da economia o que está acontecendo. Mas dentro da nossa empresa, a gente tem que ver no histórico da empresa. Quais são os períodos, né? E onde que está o histórico dessa empresa? No profit and loss, né? No relatório financeiro da empresa. Por isso que é importante ter o relatório financeiro, porque ele vai uhum. contar uma história. A Aline sempre gosta que eu falo. Então, assim, os números ali vão contar uma história, vão ter um histórico, né? Qual o período do ano que a gente faz mais dinheiro? Qual o período que isso acontece, que aquilo acontece? Que a gente tem mais gastos, às vezes é em janeiro, por exemplo, para mim, na época de janeiro é uma época que eu tenho mais gastos, porque tem várias coisas que eu pago para o ano todo, né? Seguro de carro, às vezes a gente faz o seguro todinho no período. Então sai muito dinheiro naquela época. Na época de pagar imposto, vai sair uma boa quantidade de dinheiro. Então nós temos que nos preparar. No período que está entrando, tem que separar, assim como José separou. Aline, você já conversou com alguém? Você já viu alguém assim que falou com você de empresas, que a empresa tem sazonalidade? Você já teve contato com pessoas assim também? Sim, eu já conheci empresários que moram em regiões como você descreveu anteriormente. Também tem a questão do Airbnb, quando a empresa tem muitos clientes, né? É muito voltada para o Airbnb e é uma área turística, porque tem o Airbnb em cidades que movimenta o ano inteiro, né? Mas, tipo, eu tenho mentorados na Flórida que aumenta muito no verão a questão do Airbnb. Então, é muito importante, né, saber essa sazonalidade da sua empresa, porque no nosso nicho de limpeza não é necessariamente o nosso nicho que determina a sazonalidade, né? A região, né, afeta bastante a questão de quantos clientes a empresa, né? Por exemplo, se são 50% Airbnb, 50% residencial normalmente, o quanto de clientes que impacta ali, né? Aquele número vai impactar dentro da empresa. Outra questão também é as férias, né? No meio do ano. Muitas pessoas viajam, tem um cancelamento muito alto no verão, né? Pelo menos isso ocorre na minha empresa, é muito comum isso. Então, é importante a gente saber, não só para as reservas, né, como a gente está trazendo aqui, como para trazer também, desenvolver estratégias de como a gente vai desenvolver a empresa nessas épocas. Porque se trata disso, né? Quando a gente tem a informação que vai cair, que vai subir, né? Tipo, não tem muita gente que ganha muito dinheiro, que ganhou muito dinheiro na pandemia, e teve gente que quebrou. Então, qual que é a diferença? A informação, né? Então, quando a gente consegue ter essa informação, consegue desenvolver não só reserva, mas como estratégias também para essas épocas de ano,
né? Teve outra época de ano também agora, no final do ano, Thanksgiving, Natal. Tem anos que na minha empresa os clientes viajam tudo, tem anos que está todo mundo em casa recebendo visita. Então a gente precisa estar olhando a história que os números contam dentro da nossa empresa, para a gente estar vendo, até identificando esses ciclos, que eu acredito, Aline, que a gente consiga até identificar esses ciclos dos clientes, quando os clientes estão viajando mais, tem, né, a cada 2 anos eles viajam ou eles ficam em casa. Eu imagino que se fizer um estudo mais específico nesse sentido, a gente consegue identificar. Isso aí. Ah, nossa, ótimo, amei esse exemplo. Por isso que é bom se a gente estar conversando aqui, porque tem coisas que às vezes eu não lembro e eu não tenho conhecimento, né? Então, assim, nossa, é realmente tudo isso que você falou, realmente são coisas que acontecem nas empresas e a gente tem que estar Uhum. preparado para aquilo, não é? Então, assim, ter reservas para esses momentos, né? Então, não sair gastando, Exato. igual você falou. Por exemplo, tem período que você passa, né? É período de férias, que muita gente cancela, mas você tem que pagar o pessoal, né? Você não vai deixar de pagar seus funcionários porque todo mundo cancelou. Então, eu tenho outros compromissos, né? Depende, cada pessoa tem uma forma também de administrar. Tem pessoas que pagam pelo dia, tem pessoas que pagam pela casa, então eu sei que isso aí Uhum. muda de empresa para empresa. Mas vamos supor que a pessoa tem uma empresa que ela paga por semana fechada. Então, você teve essa sazonalidade por causa de férias, por causa de Airbnb, por causa do que for, e aí você está tendo pouco dinheiro entrando, se você não tiver reserva, como você vai pagar as pessoas? Então, nós aprendemos isso com a história de José hoje. Tem que ter reservas, tá, gente? Na casa do sábio tem reservas. Na empresa do sábio tem reservas. E a gente está trazendo esse conhecimento de gestão financeira para vocês, que é um ensinamento bíblico. Se você está passando épocas das vacas magras, né? Por isso que saiu a expressão, né? A época das vacas magras, né? Por causa do sonho do faraó. Então, se você passa por períodos assim e está sem dinheiro em caixa, é porque você não está dando ouvido aos ensinamentos bíblicos. A palavra de Deus nos diz que se nós obedecermos aquilo que ele ensinou na palavra dele, tudo vai dar bem na nossa vida. Então, assim, se está tendo alguma dificuldade ali, é porque está quebrando o princípio, tá? Está deixando ir pela Uhum. emoção, pela vontade, pelos desejos, quebrando o princípio, tendo um estilo de vida às vezes maior do que deveria, várias coisas pode estar acontecendo. Querendo fazer o que todo mundo está fazendo, e acaba que você vai arriscando demais ali. Então, pode acontecer várias coisas que pode te levar ali ao prejuízo depois, tá? Então, é obedecer os princípios que nós conseguimos fazer que tudo na nossa vida vá bem, que a gente seja próspero em tudo que a gente for fazer, tá? E eu queria, Aline, para a gente poder finalizar aqui, trazer algumas estratégias rapidinhas sobre como que você faz para juntar essas reservas, né? Eu trouxe três itens aqui que é importante, né? Três estratégias para vocês criarem a reserva financeira de vocês. A primeira estratégia é abrir a sua High Yield Savings Account, né? Que é o que é uma High Yield Savings Account? É uma conta de poupança com alto rendimento, tá? É uma conta de poupança de banco online, mas que rende. Então, o que que você vai fazer? Você vai abrir uma conta da empresa, uma conta, uma high yield empresarial, né? HYSA empresarial, e você vai todos os meses separar uma reserva ali. Você vai fazer uma transferência automática. Porque se você for tentar fazer você fazendo, você pode não fazer, mas se for automático, vai ter que ir, não tem jeito. Uhum. Então, reserve. Por quê? Você vai proteger o dinheiro de você mesmo. Porque quando você abrir o aplicativo do banco, você vai ver o dinheiro que tem para trabalhar e você não vai conseguir ver o dinheiro da Raildo, porque vai estar em outro aplicativo, vai estar na conta separada. E aí você vai conseguir livrar, né, você mesmo de roubar aquele dinheiro ali. Porque se você ficar vendo dinheiro na conta, ele vai embora. Você vai arrumar um fim para ele. Se ele estiver ali parado, sem finalidade, você vai arrumar alguma coisa para gastar aquele dinheiro. Agora, se ele estiver na Raildo, lá separadinho, rendendo, você não vai gastar. Você vai gastar o que está na conta do banco. Ainda mais porque, Aline, na Raildo, para poder voltar com dinheiro para o banco, demora mais ou menos 2 a 3 dias. Então, quando a pessoa Não. vai demorar 2, 3 dias, ele dá um outro jeito e não gasta. Então, você vai ser mais fácil para juntar suas reservas, tá? Então, a primeira dica é você ter essa conta de poupança, não no seu banco convencional, que não rende nada, mas no banco online, numa High Yield Savings Account, tá? A segunda coisa é planejar para a sua sazonalidade, analisando o seu profit and loss. Então, se você
tem alguém fazendo, né, a sua contabilidade ali mensal, peça ao seu contador para mandar os seus profit and loss ali mês a mês, né, mensalmente, para que você possa analisar mês por mês. Se você pegar um consolidado o ano todo, você não vai conseguir ver, porque vai estar só o resultado do ano todo. Mas se você É. pedir mês a mês, por isso que é importante, né, Aline, ter todo mês ali o relatório. Porque aí você vai conseguir ver de mês a mês o que está acontecendo com a sua empresa. Qual mês está entrando menos, qual mês que o lucro está maior, qual mês que o lucro está melhor. Você vai conseguir analisar e descobrir quando é que você vai ter que se preparar ali para a sua empresa. Também ver o lucro e ver o tanto que você pode tirar para você de salário, o tanto que você deve deixar no caixa da empresa e tanto deve deixar na reserva. Então, isso aí vai te ajudar. E a terceira dica é usar a estratégia de José, que é você usar o tempo de fartura como uma oportunidade para se preparar para o futuro. O futuro vai chegar, tá? O rainy day que a gente fala aqui nos Estados Unidos vai chegar, o dia de chuva vai chegar. Então, assim, os ciclos econômicos contam essa história, né? A gente vai ficar a vida toda só subindo, não. Uma hora desce, uma hora passa por um aperto. E na hora do aperto, se você não tiver reserva, então vai se dar mal. Então, use a estratégia José, tá? No tempo das vacas gordas, não gaste tudo. Separe uma boa reserva, para que no tempo das vacas magras, você tenha para alimentar a sua empresa, a sua casa e para ajudar quem está passando por necessidade. Aqui no texto fala, né, que todo mundo vinha no Egito para poder, porque só no Egito que tinha alimento, né? Então, para não morrer, todo mundo tinha que ir lá. Quem sabe, né? Se você ter uma boa reserva, no momento de abundância, você vai ser o muro de sustento da sua família, né? Para ajudar seus familiares, para ajudar pessoas necessitadas. Então, nossa empresa foi chamada para isso. Não somente para nos sustentar, não somente para realizar os nossos sonhos, a nossa família, mas para ajudar outras causas também, os pobres, os necessitados, para ajudar a levar a palavra de Deus para lugares que ainda não foram alcançados, lugares que precisam ali de ter algum projeto ali realizado e a palavra de Deus também sendo ensinada, né, Aline? Não é só para nós. Amém, amém. Exatamente, Lina, exatamente. Adorei as últimas dicas. E eu queria convidar todo mundo, né, a estar clicando no sininho aí, assistir o vídeo, dar um like, né, promove, compartilha essa informação, porque é bênção, gente. Esses princípios a gente não pode guardar só para gente. A Aline trouxe uma analogia assim maravilhosa com a história de José e como a gente, né, conseguir criar reservas financeiras. A gente também quer convidar vocês aí no nosso canal no Facebook, né, na nossa comunidade das Alines, a comunidade para empresários brasileiros que queiram se desenvolver na área do cleaning. A gente tem o nosso Instagram, né, Aline? Tem live toda segunda-feira, às 5 horas da tarde, horário de Nova York. Então, a gente está trazendo aqui toda uma base para vocês, né, a iniciarem esse desenvolvimento como empresário, desenvolver a empresa. Então, a gente quer convidar vocês a estar conosco aqui, né, Aline? Isso aí. Todas as segundas-feiras tem alguma coisa aqui na comunidade das Alines. E nós vamos, então, encerrar aqui uma oração, como a gente sempre faz, pedindo a Deus para abençoar a sua empresa, pedindo a Deus para te ajudar, né, a ter domínio próprio, a ter controle, para que você possa ter reservas para a sua empresa, reservas pessoais também, que você possa ser, assim como Salomão falou, ser aquele sábio que na sua casa sempre tem reserva, que você saiba administrar bem aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Vamos orar, Aline? Vamos sim. Pai amado, Pai querido, quero te agradecer, Senhor, por esse momento, por esse dia. Eu quero te agradecer, Pai, por essa palavra que foi ministrada e por cada pessoa que está assistindo aqui esse episódio aqui no nosso canal. Pai, eu quero te pedir a tua bênção sobre a casa de cada um, sobre a empresa de cada um, Pai, que os teus filhos possam receber a bênção do Senhor ali, que o Senhor possa abençoar os negócios, que eles possam multiplicar, mas que eles possam também, meu Pai, trabalhar para administrar bem os teus recursos, a ter reservas, Pai, a multiplicar tudo, mas também guardar, como nós aprendemos aqui com José nessa tarde, nessa noite, meu Pai. Muito obrigado por tudo, é o que nós te agradecemos nessa hora e te pedimos. Amém, Pai. Amém. Amém. E até o próximo episódio. Até o próximo, Eline. Tchau.